Vamos também fazer questões sobre regime próprio em relação à banca Sebrasp. Então, o que você aprendeu das noções gerais de regime próprio de previdência social, você agora vai praticar para ver se realmente, realmente você acertou. Vou pedir para colocar para vocês o material das questões para você acompanhar melhor aqui. Essas questões vão também para a área do curso, Porque o nosso curso, a gente explica, o nosso curso completo, ele tem todos os PDFs, as aulas em vídeo, o LDI e resolução de questões de diversas bancas. Então, hoje eu vou começar com a banca Sebrasp. Veja só. Primeira questão. No que diz respeito às reformas constitucionais em relação ao regime próprio de previdência social, julgue os itens a seguir. Veja que a questão é de 2024. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social limita-se ao salário maternidade, às aposentadorias e à pensão por morte. Eu quero saber se está certo ou errado. Veja, certo ou errado? Está erradíssimo, Onde está o erro aqui? Limita-se a aposentadorias e pensão por morte. Salário maternidade, afastamento do servidor por incapacidade temporária, isso fica sendo custeado pelo próprio ente federativo e não por conta do regime próprio de previdência social. Então, portanto, eu posso marcar aqui com toda certeza errado. Acertaram? Vamos à próxima. No que diz respeito às reformas constitucionais realizadas em relação ao regime próprio de previdência social, julgue os itens a seguir. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social, ao qual o servidor se vincula. Correto? Corretíssimo, Corretíssimo. Isso quem traz é a emenda constitucional 103, limitando o rol de benefícios do regime próprio às aposentadorias e pensão por morte. Portanto, afastamento por incapacidade temporária, salário maternidade é pago diretamente pelo ente federativo. Certíssimo. Pode conferir aí a nossa resposta. Vamos lá. Agora, 2022, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Bem, certo ou errado? Certíssimo. Olha só, vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime. Absolutamente certo, Olha, eu tenho a fundamentação no artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal. É vedada. Então, na União, eu tenho um regime próprio para os servidores que ocupam cargo efetivo, independentemente dos poderes, autarquias e fundações. Então, não importa se eu sou analista do TRF da 2ª Região, ou técnico do Seguro Social, ou procuradora federal, do Executivo, eu estou no mesmo regime, na mesma regra, regime próprio de previdência dos servidores federais. Certíssimo? Então, aqui eu posso marcar
correto. Mais outra questão. Os regimes próprios de previdência dos servidores públicos efetivos das diversas unidades da federação têm natureza estatutária. Certo ou errado? Certíssimo, né? Nós não temos uma relação seletista, no caso, quando ocupamos o cargo efetivo e tem o regime próprio. Então, a banca já parte, olha, presta atenção, quando se trata de servidor público efetivo federal, estadual e do Distrito Federal, você já vai para a prova sabendo que são amparados por regime próprio. Quando se trata de município, aí ou a banca te fala se tem ou não regime próprio, ou se o seu concurso é para aquele município, você tem a obrigação de saber se ele vai estar em regime próprio ou, se não tem, ele é amparado pelo regime geral. Então, aqui, natureza estatutária, correto. Mas a adesão dos servidores públicos efetivos ao regime próprio respectivo, ao contrário do que ocorre com o regime geral, é facultativa. Errado. Artigo 40, caput da Constituição Federal. Embora ali não fale, taxa expressamente filiação obrigatória, né? Mas fala que o regime próprio, os regimes próprios de previdência social dos servidores efetivos. Então, a filiação é obrigatória. No regime próprio de previdência social, eu não tenho segurado facultativo, né? Eu só tenho segurado obrigatório, que é aquele servidor que vai ocupar cargo efetivo. Mais uma, servidor público, vinculado a regime próprio de previdência social, pode filiar-se também ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo. Errado. Errado. Artigo, já coloco aqui para vocês, artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. O participante de regime próprio não poderá se filiar ao regime geral na qualidade de segurado facultativo. Então, está errado. Ele pode, na verdade, se exercer, o servidor civil ou militar, se exercer concomitantemente a atividade remunerada abrangida pelo regime geral, ele será também, né? Ele será assegurado obrigatório do regime geral em relação a essa atividade. Mas como segurado facultativo, ele está terminantemente proibido. Vamos lá? A partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado. Então, aqui eu já tenho que saber a regra nova trazida pela Emenda Constitucional 103. E veja que a questão é SEBRASP, mas é de certo, né, de alternativas para marcar. Então, veja lá. Será aposentado por incapacidade para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Correto. A aposentadoria por incapacidade, ela primeiro tem que verificar se o servidor pode ser readaptado. Se não podendo, ele será aposentado por incapacidade permanente. Agora vamos ver o restante. Hipótese em que será dispensada a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade da incapacidade após 5 anos da data da concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Olha que pegadinha horrorosa
que a banca nos faz, né? Na verdade, olha, a avaliação, a Constituição Federal, ela nos diz que é obrigatória, será obrigatória a avaliação periódica desse servidor aposentado por incapacidade permanente para verificar se as condições que ensejaram a sua concessão ainda permanecem, mas na forma de lei do respectivo ente federativo. Isso quer dizer o seguinte: quem vai dizer se vai dispensar após 5 anos ou não é a lei da União, é a lei do Estado, é a lei do município, é a lei do DF. Não a Constituição diz isso. Então, aqui está errado e nós podemos marcar artigo 40, vamos ver se eu lembro, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Certinho? Letra B. Será compulsoriamente aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Errado. Embora fala, será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais, será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, letra B está errada. Letra C. Será compulsoriamente aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certo. Aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, letra C também está errado. Alternativa D. Vamos lá. Será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho quando insuscetível de readaptação. Certo. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Certo também. Na forma de lei do respectivo ente federativo. Exatamente é o que dispõe o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Letra D de Deus é a resposta correta. Mas vamos ver a letra E, que erro que tem. Olha, será aposentado por tempo de serviço aos 60 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, no âmbito da União, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos legalmente estabelecidos. Será aposentado voluntariamente aos 62 anos, se mulher, e aos 65 anos, se homem, no âmbito da União, ok? Observados o tempo de contribuição e os demais requisitos legalmente estabelecidos ou estabelecidos por lei complementar federal. É aí que a gente vai corrigir essa alternativa E. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, ficamos aqui com a alternativa D, a alternativa correta. Mais uma, considerando-se a reforma da Previdência ocorrida em 2019 e as regras constitucionais do regime próprio de previdência social, a lei do ente federativo pode prever que o servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, faça jus a um abono de permanência
Então, veja só, nós estamos tratando aqui do abono de permanência daquele servidor que já tem as condições para se aposentar, né, voluntariamente, mas ele quer ficar ainda ocupando o cargo. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele terá direito, né, ele poderá, na verdade, aqui, ó, poderá fazer jus a um abono de permanência em serviço. Aí está lá, equivalente a quê? Letra A, equivalente a 30% do valor dos seus vencimentos, por no máximo 5 anos. Letra B, ao valor da sua contribuição previdenciária no mínimo e até completar a idade mínima para aposentadoria por idade. Letra C, correspondente ao valor da contribuição previdenciária no máximo e até completar a idade para aposentadoria compulsória. Na verdade, a resposta é a letra C, artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. O que a reforma trouxe de mudança é que antes ele teria direito ao abono de permanência em serviço equivalente ao valor da contribuição previdenciária. Agora, a Constituição diz: poderá fazer jus ao abono de permanência em serviço, que será equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Então, letra C é a resposta correta. Mais uma. A respeito das inovações trazidas pela Emenda Constitucional 103, julgue os itens a seguir. Desde a promulgação da referida Emenda Constitucional, passou a ser obrigatória a instituição de regime próprio de previdência social por todos os entes federativos. Certo? Erradíssimo. É o contrário, né? Com a Emenda Constitucional, foi incluído o parágrafo 22 ao artigo 40 da Constituição Federal, e lá expressamente fala: é vedada a criação de novos regimes próprios de previdência social. Então, os entes federativos que criaram regime próprio de previdência para os seus servidores até 13/11/2019, está valendo. A partir, né, do dia seguinte, ninguém mais pode, nenhum outro ente federativo, né, que no caso seriam municípios, porque estados, DF e União todos já haviam criado, nenhum outro município, eu posso assim dizer, poderá criar regime próprio de previdência para os seus servidores. Portanto, o gabarito aqui está errado. Né? Mais uma, todas as unidades da federação devem instituir um regime próprio de previdência social capaz de promover a proteção social dos seus servidores, independentemente do número de segurados que poderão ser vinculados a esse regime. Veja que essa questão ela tem a mesma fundamentação da anterior, né? Com a reforma, é vedada a instituição de novos regimes próprios. Então, a mesma fundamentação, falar que todas as unidades devem instituir, não mais. Então, aqui, artigo 40, parágrafo 22 da Constituição Federal. Gabarito, então, errado. Certíssimo, né? Veja só. Mais um. A respeito do regime próprio de previdência social dos servidores civis, titulares de cargos efetivos, considerando a inexistência de direito adquirido, assinale a opção correta. Olha que questão boa.
No citado regime de previdência, letra A, não poderá haver proventos de aposentadoria inferiores ao salário mínimo, certo? Nem superiores à remuneração máxima existente no serviço público. Aqui, nós temos um probleminha. Por quê? Artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal, eu quero que vocês olhem lá que fala que não poderá ser inferior ao salário mínimo, nem superior ao máximo, ao valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, vírgula, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. O problema é que aqui ela não observou isso, só pegou o que estava no início, né, na parte do parágrafo 2º e considerou errado realmente a alternativa A. B. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria no regime próprio de previdência social são estabelecidas em lei ordinária da União, certo? Não. Por quê? Porque agora, com a emenda constitucional 103, a regra para os cálculos dos proventos de aposentadoria passaram a ser objeto de lei de cada ente federativo. Então, cada um é que vai decidir. Por isso, artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal. Letra B também, não. Vamos lá, a letra C. Após a emenda constitucional 103 de 2019, extinguiu-se a possibilidade de percepção do abono de permanência. Certo? Errado. Por quê? Não extinguiu. Só diz que poderá fazer jus. Né? Então, quem vai decidir se aquele servidor que já atingiu os requisitos para aposentadoria voluntária vai ter ou não é a lei do respectivo ente federativo. Então, aqui está errado. Letra D. O servidor público aposentado compulsoriamente tem direito à percepção de proventos integrais. Errado. Aposentadoria compulsória é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, finalmente, restou a letra E. Desde a alteração promovida pela emenda constitucional número 103 de 2019, não há mais obrigatoriedade de os municípios instituírem seus regimes próprios de previdência social. Está correto. Por quê? Porque agora não mais podem ser criados novos regimes próprios de previdência. Desculpa, aqui é 20. Não, 22. Aqui é 22. Não pode mais criar. Como todos os estados, DF e União já haviam criado, e muitos municípios, o que restou dessa regra é que aqueles outros que não tinham não vão mais poder instituir. Portanto, a alternativa correta, alternativa E, né? De ela. Gente, eu agradeço a vocês. Estou terminando a nossa aula. Falamos sobre regime próprio do servidor federal e aqui essas questões a respeito das noções gerais constitucionais sobre regimes próprios de previdência social. Então, essas questões vão para o tema regime próprio de previdência social, noções gerais. Certíssimo?